ponta, faltando 2 pontinhos para terminar, a gente vai fazer a diminuição também. Então, laço a minha linha, vou no penúltimo ponto livre, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas e não fecho. Laço, vou no último ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas, fico com 3 laçadinhas e aí eu fecho todas. Então, fiz a outra diminuição. Aí, vamos virar a carreira. A princípio, eu vou fazer 3 carreiras assim, daí eu vou provar e vou ver se precisa de mais. O que a gente vai fazer é até chegar ali logo abaixo da axila, onde geralmente tem a separação, né, da axila, da parte da frente e a parte das costas. Então, é até aquele momento ali que a gente vai trabalhar assim. Então, daí aqui, vou iniciar com 2 correntinhas pra gente fazer outra diminuição. Só 2 correntinhas ao invés de 3, laço a linha, vou no segundo ponto, puxo, passo pelas 2 primeiras laçadas e aí fecho as 2, tá? Mesmo que eu mostrei pra vocês ali no início. Aí, faço ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, ó, sobrando 2 pontos, a gente vai fazer essa diminuição que eu acabei de mostrar pra vocês. E daí, vocês iniciam mais uma da mesma maneira e finalizando da mesma maneira, tá? Vou fazer 3 pra ver como é que vai ficar, se só 3 é necessário, e daí volto pra falar pra vocês. Fiz aqui as carreiras, acabei fazendo 4 carreiras, tá? Porque eu achei melhor. Agora, a gente vai trabalhar só essa partezinha aqui da frente, ó, diminuindo, tá? A gente vai trabalhar um lado e depois vai trabalhar o outro. Aí, a questão da alcinha, a gente vai diminuir até ficar na quantidade de pontos que vocês querem trabalhar a alça de vocês. O meu, eu vou querer trabalhar com, deixa eu ver, vou querer trabalhar com 4. Então, se eu quero trabalhar com 4, a minha alcinha ali de cima, aí, então, eu tenho que fazer o número par, né? Pra eu poder diminuir até ficar com 4 pontos altos. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer 2 correntinhas, igual a gente tava fazendo, laço, vou no segundo ponto, pra fazer aqui a primeira diminuição. Então, aqui eu tenho 1 ponto. Aí, vou fazer aqui 2, 3, vou fazer aqui a minha frente, essa parte aqui eu coloco na frente, ali bem no meio do busto, e aí eu vou pegar e vou demarcar certinho onde que inicia ali o meu braço, pra gente poder fazer essa diminuição aqui. Tipo, vamos por exemplo, aqui tá a axila, então, eu vou fazer só até aqui, por exemplo, essa frentezinha, pra fazer a diminuição. Eu vou fazer aqui alguns pontos, né, vou fazer um número ímpar, pra eu poder fazer a diminuição ali no final, e ficar o número par. Então, vou fazer aqui alguns, vou colocar ali na frente do meu corpo, e vou ver quanto é o suficiente, e aí já volto pra gente finalizar aqui, e dar continuidade a essa diminuição. Fiz aqui os meus pontos, eu fiz 19 pontos. Tá? Que chegou ali até a parte do meu braço, né? E aqui dentro eu vou fazer, então, o 20º ponto, fazendo diminuição com esses 2 últimos pontos, ó. Então, aqui eu tenho 20 pontos. E agora, eu vou ir diminuindo até ficar 4, que é o que eu quero pra minha alça. Então, só viro a carreira, subo aqui 2 correntinhas, vou no próximo ponto aqui pra fazer diminuição, a gente vai fazendo diminuição dos 2 lados, né? A cada carreira, a gente vai diminuindo 2 pontos. Eu vou ver se tem necessidade da gente diminuir mais do que 2 pontos, mas, a princípio, eu acredito que não. Talvez ali no finalzinho, mas eu vou fazendo aqui, vou vendo, e aí volto pra falar pra vocês se precisa ou não. E aí, é só ir fazendo a diminuição no início e no final, tá? Então, daí só aguardem eu voltar pra eu dizer se a gente vai precisar diminuir um pouquinho mais de 2 pontos, pra não ficar muito em cima ali, essa parte aqui da diminuição, antes de começar a alça. Olha, gente, aqui eu fiz 3 carreiras, e agora eu vou intercalar diminuindo 3 pontos em um de um lado e 3 pontos em um do outro. Tipo, vou estar diminuindo 4 pontos nessa carreira e na próxima 2, como a gente tava fazendo. Só pra não ficar muito alta essa parte aqui, porque eu não gosto. Então, aqui eu vou fazer o mesmo esquema, só vou pegar um ponto a mais. Inicio com 2 correntinhas, laço a linha, vou no segundo ponto, puxo, passo pelas 2 laçadas. Ao invés de fechar, eu laço novamente, vou no próximo ponto, no terceiro, né? Puxo, passo pelas 2 laçadinhas, fico com 3 e agora sim eu fecho todas. Então, eu só tô pegando um ponto a mais pra tá diminuindo 2 pontos a mais nessa carreira, só pra ter menos carreiras, tá? Então, eu vou intercalar, vou fazer isso 2 vezes pelo menos, no máximo 3, mas acredito que eu vou acabar fazendo só 2 vezes mesmo, tá? E aí, quando chegar no tanto de pontos que eu quero, que é no caso 4 pontos, aí eu volto pra falar sobre a alça. Mas aí vai de vocês, se vocês querem tá diminuindo mais ou não, tá bom?
Daí, só lembre, né, que se tu pegou 3 pontos aqui, lá no final também tem que pegar 3 pra tá fazendo essa diminuição. E aí, eu vou intercalando, diminuindo 3 de cada lado, né, porque eu, no caso, vou tá diminuindo 4 em uma carreira, no outro 2 pontos, no outro 4, no outro 2 pontos, tá? Até sobrar 4 pontos. Olha, fiz aqui essas carreiras de diminuição até ficar 4. Eu fiz realmente intercalei 2 vezes aquela diminuição com 3 pontinhos, transformando 3 em 1 no início e no final, tá? E as minhas aqui dão um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de diminuição. Aqui onde a gente tava fazendo só essa partezinha, né? Aí tem mais aquelas lá do início. Então, aqui agora, eu fiquei com 4, que é o que eu queria. E a gente vai fazer agora a parte da alça. O meu, no caso, vou fazer várias carreiras aqui de 4 pontos altos. Então, aqui só trabalha ponto alto sobre ponto alto. Iniciamos com 3 correntinhas. A minha linha ficou embolada aqui, gente. E aí, vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, várias carreiras aqui de 4 pontos altos. Eu vou testar aqui, né, porque eu ainda não sei. Vou ver quantas carreiras eu vou fazer. A quantidade de carreiras é meio universal, assim, pra alça aqui. Mas aí, qualquer coisa, é bom vocês provarem, tá? Se vocês acharam que tá grande ou que tá pequeno, é bom fazer a costurinha, quando a gente for fazer a costurinha nas costas, e provar pra vocês acharem que tá legal ou não, tá? Se tiver legal, daí vocês cortam a linha, se não tiver, vocês desmancham a costura e tiram ou colocam mais carreiras. Mas aqui no caso, então, vou fazer algumas carreiras de 4 em 4 pontos altos. E aí, eu volto, vou testar aqui no meu e eu volto pra gente tá fazendo a costurinha aqui nas costas. Fiz aqui as carreiras, fiz 18 carreiras, que é o suficiente. Acredito que é o suficiente pra vocês, porque ele também dá uma esticadinha, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa alça, ó, e vai costurar na parte de trás. Então, ela vai ficar assim, ó, né? Certinha, ó. Então, eu só pego ela aqui, pego ela toda viradinha pro lado correto e só dou essa viradinha aqui pra gente poder fazer a costurinha, tá? Nós vamos pular 13 pontos, deixa eu só já deixar encaixadinho, ó. Já vou colocar a agulha aqui no primeiro ponto, e aí vamos pular 13 pra saber onde a gente vai começar. Então, eu vou pular aqui, deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Aqui no ponto 14 é o ponto que eu vou inserir a minha agulha. Aí, vou fazer aqui ponto baixíssimo, ó. Fazer 4 pontos baixíssimos. Pegar no próximo ponto, com o próximo ponto ali de trás. E faço ponto baixíssimo, ó. Eu, no meu caso, já vou cortar a linha, porque eu já vi que é o suficiente. Pra mim, esses 18 carreiras, o espaçamento também tá legal, tá tudo legal. Então, não preciso provar. Terminou, cortou a linha e passou por dentro da laçada. Essa linha, pelo fato dela ser peludinha, se vocês não quiserem fazer o acabamento com ponto baixo ao redor, não precisa. Mas eu gosto, então eu vou querer fazer, tá? Então, aqui daí é só passar por dentro da laçadinha depois de pronto, ó. E tá pronto um dos lados. E o outro lado, vamos fazer da mesma maneira. Eu aqui comecei com 20 pontos, né? Como eu já comecei diminuindo, então eu tenho que pegar 22 pontos, que eu vou transformar em 20 pontos, que foi o que eu fiz aqui na primeira carreirinha. Então, vou pular aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. E aí, começo daquela mesma maneira. Passo a linha, faço 2 nozinhos, subo 2 correntinhas e já vou fazendo, né, diminuição no início e no final. E aí, eu vou copiar o que eu fiz desse lado aqui. A mesma quantidade de carreiras, ver onde eu diminuí mais do que 2 pontos, tá? Façam tudo igualzinho, depois a mesma quantidade de carreiras e a mesma costurinha pulando 13 pontos, tá? Tudo igual. E aí, né, feito os 2 lados, vocês podem optar por fazer ou não o acabamento. Eu quero fazer. Então, aqui eu já vou aproveitar e fazer esse acabamentozinho aqui por dentro e depois eu vou fazer ao redor também. Então, eu vou pegar a minha linha, vou passar aqui, ó, nesse último pontinho livre. Tô fazendo o acabamento da parte de dentro da alça, né? A parte que fica ali no braço, pra fora, né? Do ombro pra fora. Então, só vou fazer um acabamento de ponto baixo simples. Fiz os 2 nozinhos, passo pela laçadinha, no mesmo ponto, faço aqui o primeiro ponto baixo.
Aqui onde essa parte que fica abaixo da... Ai, meu Deus! Abaixo da axila... Ai, não sei o que aconteceu aqui, meu Deus. Pera aí. Nessa partezinha que fica abaixo da axila, é ponto sobre ponto. Ai, meu Deus do céu, Eduardo, o que está acontecendo? Só deixa... Aí. Aqui nessa parte onde é abaixo da axila, é um pontinho baixo sobre cada ponto alto. E aqui nas carreirinhas, vai ser sempre dois pontinhos baixos para cada carreirinha. Cada carreirinha de ponto alto vai ser dois pontinhos baixos, tá? Só isso. Eu gosto de fazer esse acabamento, eu acho que fica mais bonito na peça, mesmo sendo uma peça peludinha, mas aí vai de vocês. E com um novelinho, acho que vai dar pra fazer tranquilo aqui o croppedzinho. Talvez falte um pouquinho, justamente porque eu tô fazendo esse acabamento aqui de ponto baixo. Mas sem o acabamento, tenho certeza que dá. Só não posso afirmar com o acabamento, que daí é algo que eu vou testar aqui agora. Então, eu vou fazer esse acabamento por toda a volta. Chegando aqui no último ponto baixo, fecho com ponto baixíssimo e corto a linha e passo por dentro da laçada, tá? Vocês já podem fazer o outro lado com esse acabamento de dentro e aí volto só pra falar do acabamento de fora, que na verdade eu não preciso voltar, gente. Vocês podem fazer esse acabamento de fora também, tá? É a mesma coisa. Já pegar em qualquer pontinho aqui que vai estar sobrando das costas, passa a linha, passa por dentro da laçada, né? E vai fazendo os pontinhos baixos, daí vocês vão pegar toda essa parte de fora. Lembrando que aqui onde é as alcinhas sempre é dois pontinhos baixos para cada carreira. E vocês vão vir fazendo todo o acabamentozinho aqui, ó. Aqui também, sempre dois pontinhos baixos por carreira, dois pontinhos, até chegar no final ali e poder finalizar. Da mesma forma que eu falei aqui pra vocês, é a mesma coisa. Vocês vão estar fazendo o acabamento por fora, tá bom? Então, terminem aí, façam os arremates, volto pra mostrar pra vocês o cropped inteiro. Ali é bem gostosinho, gente, bem quentinho de usar, vai ficar lindo com aquele casaco que tá da mesma cor. E aí, a gente vai fazer a parte dos shorts, pra poder finalizar esse nosso conjunto. Ó, gente, tá pronto aqui a parte da regatinha, tá? Deu bem certinho, ó, sobrou isso aqui do novelo. Então, com o novelo dá pra fazer tranquilo, ó, fechadinho atrás. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E agora, a gente vai, então, partir para fazer a parte dos shorts. Terminada, então, a regata, que foi um novelinho pro tamanho M. Agora, a gente vai fazer a parte dos shorts, de cima para baixo. Então, a gente vai começar fazendo o cos dele. Ali na parte do cropped, eu usei 7 pontos naquela barrinha inicial. Aqui a gente vai usar o dobro, porque nós vamos dobrar ela depois. Nós vamos fazer ela, depois nós vamos dobrar, porque daí dentro dela vai passar um cordão, tá? Que foi a forma que eu vi pra ficar mais parecido com o da foto. Então, vamos pegar aquela agulha maior, né? Meio milímetro maior pra fazer as correntinhas iniciais. Então, laço a minha linha, vou fazer aqui 14 correntinhas, então, que é o dobro do que eu usei lá na barrinha do cropped. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sei que colar primeiro lá do início, quando a gente empurra, ela some. Então, vou fazer aqui mais 3 correntinhas pra virar. Não vou passar todo aquele esquema de novo, porque é o mesmo que vocês já fizeram, tá? Laço, vou pular 1, 2, 3 correntinhas e a partir da quarta começo os pontos altos. Então, eu vou fazer várias carreiras com 14 pontos altos e sempre pegando na argolinha de trás, igual que a gente fez na barrinha lá do cropped, tá? Aqui a gente vai usar a medida do quadril, então, a gente vai pegar a medida do quadril, que no meu caso é 94 centímetros, e eu vou tirar 18, tá? Então, eu vou ficar com 76 centímetros de carreiras. Então, vão fazendo aí até dar a medida certinho, faço a continha, depois ele vai ficar dobradinho assim, ó, tá? Assim, ó. Ela vai dobrar a barrinha aqui, ó, e vai ficar assim, tá? Vai ficar dobradinha, porque é igual pra ficar igual ao da foto, tá bom? Então, façam aí quantas carreiras der, eu vou fazer aqui as minhas, só lembrem de sempre ponto alto sobre ponto alto e pegando sempre na argolinha de trás. Vou fazer aqui, então, meus 76 centímetros e aí eu volto pra gente dar continuidade.